Na verdade, o título que poderia ter a obra O Símbolo Perdido faz referência a um texto antigo codificado conhecido como A Chave de Salomão. A Chave de Salomão é o nome de um manual de mágica medieval. São chaves porque são instruções para rituais de magia. No passar dos anos, muitas pessoas afirmam ter decifrado os códigos e dominado os segredos da magia negra de Salomão. No livro, o vilão de Dan Brown é inspirado por Aleister Crowley, um homem que afirmou ter decifrado os segredos da Chave de Salomão. Esse homem realmente existiu. Aleister Crowley, uma das figuras mais famosas dos rituais de magia no século XX, foi descrito corretamente. O propósito disso é obter poder. Ele deseja e tem como objetivo tornar-se um deus do mal dos demônios. Ele quer fazer isso com o poder que espera obter observando os rituais. No final do século XIX, Crowley ganhou notoriedade usando os amuletos e talismãs de Salomão em rituais ocultistas regados a sexo e drogas. Crowley também viajou o mundo fazendo palestras e escrevendo livros detalhando seus segredos místicos e astrológicos. Oficiais da igreja consideravam Crowley um herege e o rotularam de o homem mais vil do mundo. Rituais de magia negra são apenas um dos elementos sombrios da obra de Dan Brown. Conspirações secretas também têm um papel importante, como a que ameaça corromper o tecido da nação americana. Na obra de Dan Brown, o vilão acredita que quando atingir o nível mais alto da maçonaria, todos seus segredos serão revelados a ele. Um deles pode ser a crença de que os maçons se tornam deuses, como a imagem de George Washington na rotunda do Capitólio. Fiquei chocado ao ver todas as coisas sobre a apoteose. A ideia de as pessoas se tornarem deuses. Devo dizer que não é algo que ensinamos na maçonaria. Não é contra os ensinamentos maçônicos, só não dizemos esse tipo de coisa. Aparentemente, Dan Brown tirou a ideia da religião dos Mormons. O aspecto central da Igreja dos Últimos Dias é que se os indivíduos fizerem uma aliança com Deus de uma certa forma, em certo lugar, através de certa autoridade e depois cumprirem-na, após sua morte serão elevados a um estado de deificação. Isso faz parte da herança humana. Deus diz isso quando diz que eu os torno co-herdeiros de Cristo. Essa doutrina polêmica preocupou a alguns, mas a crença data dos primeiros cristãos. No início da igreja cristã, líderes emitentes afirmavam coisas do tipo: Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Há várias maneiras de se entender isso. Então, a antiga doutrina da apoteose diz: volte novamente. É claro que Brown dá a sua própria interpretação disso. Outro tema central de O Símbolo Perdido é a crença na conspiração maçônica. Vários alunos do professor Landon falam de rumores de que os maçons governam secretamente o mundo. Suas suspeitas não surpreendem porque as teorias da conspiração são típicas dos Estados Unidos. Há muitas teorias da conspiração, pois por natureza os seres humanos são desconfiados. Algumas pessoas têm mais tendência a querer saber, explicar e resolver coisas que não fazem sentido para elas. As conspirações são maneiras de estabelecer a diferença. Algumas teorias da conspiração foram tão comentadas que as pessoas não sabem no que acreditar. Hoje em dia, quem acreditar que Lee Oswald agiu sozinho é considerado maluco, menos os conspiradores, que são considerados os donos da verdade. Em O Símbolo Perdido, o foco da teoria da conspiração são os maçons. A maçonaria deve ser o alvo mundial favorito das conspirações. Não acredito que haja outro grupo que tenha suportado tantos ataques. Se digitar maçonaria no Google e começar a navegar pelos sites, foram acusados de estar por trás do Holocausto, de serem uma força na conspiração dos judeus e na conspiração pelo dinheiro.
que os maçons e os judeus dirigem os bancos e, portanto, o mundo. Jews run the banks and therefore run the world.